Brasil, meu Brasil, tudo bem com vocês? Olhem só, vocês estão vendo ali atrás as escavações arqueológicas, ruínas de um local muito importante chamado Tel Dan. Você sabe o que aconteceu em Tel Dan? Você quer saber um pouquinho mais dessa história, dos achados e da sua importância bíblica? Se você quer saber, fique ligadinho aí comigo que eu vou mostrar para você o que aconteceu nesse local que marcou ele para toda a história. Vem comigo, Brasil! Pois é, gente, cheguei na parte do museu que eu vou confessar para vocês, é a minha parte preferida, né? E como não vai ser a minha parte preferida? Olha o que está escrito ali, Israel e a Bíblia. Então, é o sonho, né, de todo mundo quando a Bíblia se encontra com a arqueologia. Nem sempre isso se dá, mas aqui se dá e muito, tá? Então, olha só, que período nós estamos falando? Nós estamos falando da época... Vou mostrar aqui, vou pedir para o meu cameraman e o Val Rosenberg, sempre tão solícito, mostrar para mim. Olha só, vocês estão vendo ali a época da conquista, 1200 a.C. e até a queda, né, em 586 com Nabucodonosor. Depois ele estende um pouquinho, que é o reinado persa, mas vamos ficar no período da conquista da terra por Josué até a destruição do primeiro templo, do templo de Salomão, tá? Então, olha só, aqui você tem um mapa. E o que tem já de importante nesse mapa? Nesse mapa, nós já temos o assentamento das tribos. Depois que Josué entra, né? Ele conquista lá Jericó, ele vai conquistando outras cidades e ele vai assentando as tribos. Então, vamos lá, vamos fazer uma cronologia para você não se perder, tá? Quando Josué morre, nós temos a época dos juízes, vocês se lembram disso. A época dos juízes se dá nos vales de Israel, que seria aqui, ó, Meguido, toda essa região aqui, tá? Essa aqui aqui é a faixa costeira, mas se dá todo aqui nessa região, tá? Gideão e também ao sul, porque no final do período dos juízes nós temos o último juiz, Sansão, então ele luta contra os filisteus. Essas cidades existem até hoje, tá bom? Gaza, Askelon, Asdod, Ecrom e Gat, as 5 cidades dos filisteus. Muito bem, quando acaba o período dos juízes, o povo começa a pedir para si um rei. Tá? O povo queria um rei, queria ser como todos os demais povos do mundo. E Deus disse ao povo, isso não vai dar certo. Mas Deus atendeu o pedido do coração do povo. Então vamos lá. O primeiro rei de Israel, Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim. Vocês conhecem a história, não vou entrar nos pormenores, tá? Segundo rei de Israel, o maior de todos, né? O rei Davi, tá bom? Davi morre, deixa o seu filho, Salomão, que vocês também conhecem, não preciso entrar nessa questão. Agora, com a morte de Salomão, gente, e aqui essa parte vai falar muito disso, e é muito interessante isso, porque muitos locais em Israel que nós vamos, fala exatamente disso, nós vamos ver isso, é a divisão entre a tribo do norte, Israel, e as tribos do sul, Judá. Então, as tribos do norte são as 10 tribos. Vamos fazer mais fácil. As tribos do sul, apenas Judá e Benjamim. Tudo que for fora de Judá e Benjamim é tribo do norte, tá? E aí nós vamos ver, a Bíblia vai falar sequentemente de reis, os reis do norte, os reis do sul, e eles se interligam dentro da Bíblia. Quando reinava fulano de tal, começou a reinar fulano de tal no sul e vice-versa, tá? Agora, esses reinos têm datas diferentes de final. Então vamos lá, o Reino do Norte ou Israel cai no ano 722 com Senaqueribe. O exército assírio, o império assírio acaba com as tribos do norte, tá? E eles são levados para o exílio e nós não sabemos até hoje o que aconteceu com as 10 tribos. Permanecem as duas do sul, Judá e Benjamim. Até quando? Até a conquista de Nabucodonosor, os babilônios, quando finalmente também o povo de Israel sai para o primeiro exílio, que é o exílio babilônico. Eles ficam 70 anos lá na Babilônia. Terminando esse período, eles retornam a Sião com o rei Ciro, a época persa, mas eu não vou entrar nisso. É muita história para pouco tempo, tá? Mas tem algumas coisas aqui que eu quero mostrar para vocês que são, uau, assim, maravilhosas. Vamos até ali comigo, eu vou mostrar com vocês, talvez, o achado mais importante, tá? Que eu quero mostrar para vocês aqui, que é uma pedra que foi encontrada onde? Em Tel Dan, tá? Dan fica nas tribos do norte, em si seria no centro, mas eles se expandiram até o norte e lá tem
uma cidade muito importante chamada Tel Dan. E o que foi encontrado lá nas escavações arqueológicas, olha só. Esta pedra, tá? Que está escrito aí num hebraico arcaico, né? E ela é a única prova que nós temos até hoje. Pode ser que se encontrem mais depois no futuro nas escavações arqueológicas, mas até hoje ela é a única prova que fala arqueologicamente. Não estou citando os textos bíblicos, gente, tá? Estou falando de elementos extra-bíblicos. Cita o rei Davi. E olha só o que diz. Eu vou ler para vocês, né? Diz o quê? A casa de Davi. Aqui está escrito em inglês, aqui está escrito em um hebraico arcaico, e ali em cima está escrito a passagem bíblica: e eles ungiram a Davi rei. Então nessa pedra está escrito exatamente a casa de Davi. Então, portanto, né, não existe nenhuma dúvida arqueológica de que a casa de Davi existiu. E a propósito, essa questão de casa é muito bíblica. Quando você lê a Bíblia, você lê a casa de seu pai, a casa de fulano, a casa de ciclano, né? É como se fosse uma dinastia, tá? Em hebraico, Beit Davi, Beit Shaul, Beit, enfim, tá? E assim vamos. Então, essa pedra muito importante que foi encontrada em Tel Dan. A gente passeia com os grupos lá em Tel Dan. É um dos locais, uau, mais importantes para se visitar em Israel, tá bom? Deixo vocês aí com a pedra de Davi, a dinastia de Davi. Queridos, olhem só. Então, na continuação aqui da nossa visita no Parque Nacional de Tel Dan. Então, veja só, o parque está dividido em fases, como eu já falei para vocês. E agora eu vou entrar na fase, vocês estão vendo aqui, essas muralhas, gente, tá? Elas são da época dos reis de Israel, tá? Original, tá bom? Quando nós falamos de Dan, não é? Se você lembrar bem, a tribo de Dan, ela está no centro do país. Mas ela se expande aqui para o norte. Você pode ler isso lá no livro de Josué, você vai encontrar isso, tá? Eles vêm aqui para o norte e eles conquistam então esse local. E aí os reis de Israel, quando nós estamos falando dos reis de Israel, nós estamos falando das 10 tribos, tá? Eles são o que tem então o território do norte, tá bom? Então, essas muralhas e essa rua que nós vamos entrar agora, olha só. Elas são originais da época dos reis de Israel. Nós vamos literalmente andar agora sobre a história e sobre a Bíblia. E eu vou convidar você a andar comigo aqui na rua. Olha só que interessante, né? Logicamente, gente, que isso daqui tudo é cuidado pelo parque, né? Por isso que é um parque nacional, para sua preservação, tá? E nós vamos chegar num local muito importante, que eu quero trazer um outro significado que a Bíblia fala para vocês entenderem, porque eu creio que vocês ouviram muito falar ao longo do tempo, durante a sua vida cristã, mas você não viu, né? Então nós vamos ter a oportunidade de ver, tá? Vamos mudando aqui, nessa rua ela é um pouquinho irregular, né? E a gente vai chegar aqui, olha só, aqui a gente já vai entrando no que seria, não é? A Bíblia fala as portas, olha só, isso aqui é uma porta. Tá? Nós estamos numa porta agora, a cidade tinha as portas. As portas eram o local frágil de toda e qualquer cidade, por isso que estavam ali quem? Os vigias, ou também conhecido como os atalaias, tá? E o que nós temos de importantíssimo aqui nesta porta? Vamos lá ver comigo? Olha só, eu vou mostrar para vocês. A propósito, eu vou até me dar o luxo. Olha só, vocês estão vendo aqui uma construção, o que sobrou dela, né? Gente, o que seria isso? Vocês sabem me dizer? Aqui ficava a cadeira do rei. O rei se assentava, olha só, o rei se assentava aqui para julgar as questões do povo, tá? E onde que nós vamos ver isso? Tá? Nós vamos ver isso na Bíblia, eu vou ler com vocês, inclusive eu quero mostrar para vocês, tem ali uma ilustração, tá? Eu quero ler com vocês. E quero mostrar para vocês também a ilustração bíblica que fala, não é, sobre essa passagem, ou sobre esse episódio, que diz o seguinte, olha só. Está lá no livro de 2 Samuel 19, tá bom? Versículo 8 diz assim: Então o rei se levantou e se assentou à porta, e fizeram saber a todo o povo, dizendo: Eis que o rei está assentado à porta. Então olha só, o que acontece?
esse capítulo e esse versículo que eu li para vocês, ele está relacionado com o rei Davi, com a morte de Absalão. Mas é a ilustração que fica, para vocês verem que isso era uma verdade. O rei se assentava às portas, tá? E outro local na Bíblia também que vocês podem ver isso é no livro de Ruth, né? Quando ela foi ali se encontrar com Boaz, os anciões da cidade, todo mundo veio às portas da cidade, tá bom? Você pode ler no livro de Ruth. Então ali, olha, está a ilustração, o rei assentado à porta, não é? E aí o povo vindo e o rei então dando o decreto, tá certo, gente? Então é isso. E outra coisa muito importante que aconteceu nesse local que eu estou agora, nas escavações arqueológicas, foi descoberto a inscrição que fala sobre a casa de Davi. Lembram-se que eu falei para vocês no vídeo do Museu de Israel? Eu mostrei para vocês a pedra original, né, que foi escrita pelo rei de Aram. Ela está lá no Museu de Israel e fala sobre a casa de Davi. Então, quando os arqueólogos encontraram essa inscrição aqui, ela é a prova cabal de que o rei Davi não é apenas um personagem bíblico ou mítico, mas ele foi um personagem histórico, portanto um personagem real, tá bom? Gente, eu vou continuar a minha subida. Antes de eu subir, eu vou mostrar para vocês, olha só, aqui eu estou debaixo de uma árvore, né? Olha aí a árvore, vocês estão vendo ela. E você sabe que árvore é essa? Essa árvore é o carvalho, tá? E olha assim o fruto do carvalho. O fruto do carvalho, gente, é esse aqui. Eu costumo dizer que ele tem uma peruca, né? Porque, olha só, isso aqui se desprende e é uma castanha. E sabe quem come isso? Os porcos se alimentam disso. E como se chama esse fruto? Bolota. Tá bom, gente? Então, quando você ler lá a história do filho pródigo, o filho pródigo comeu essa bolota. Os porcos que comem isso, eles engordam muitíssimo, tá? Eles ficam bem gordinhos e é bem nutritivo para eles, tá bom? Então é isso, se você não conhecia, aqui está a bolota, eu vou levar essa bolota. Já caiu grande parte do fruto, a árvore já não está mais com os frutos, mas ainda aqui no chão existe um pouquinho deles, tá bom? Só ficou a coroinha porque os bichinhos aqui comem a castanha, então é difícil você encontrar a castanha, você só encontra a peruquinha, tá bom, gente? Um abraço e eu vou continuar aqui na minha visita em Tel Dan. Gente, eu cheguei aí ao final da trilha, né? E nós chegamos num local muito importante, aqui dentro da parte israelita de Tel Dan, dos reis de Israel. Vocês estão vendo ali atrás de mim a reconstrução de um altar. Vocês estão vendo as quatro pontas do altar, tá bom? Por quê? Vamos ver o que aconteceu aqui. Aqui aconteceu algo que mudou a história, ou viria mudar a história do povo de Israel, tá? Então, olha só. Vamos apenas fazer voltar um pouquinho, né? Nos eventos bíblicos, para vocês entenderem a sequência. Então, Salomão morre, tá certo? Com a morte de Salomão, o seu filho deveria assumir o trono, Reboão. Porém, ao final da vida de Salomão, o seu reinado estava em declínio. Salomão passava por uma crise política, espiritual, por tudo aquilo que vocês já conhecem dentro da Bíblia. As mulheres de Salomão, as mulheres tinham outros deuses, a corrupção e mesmo uma crise política. Por quê? Porque as demais tribos não estavam tão satisfeitas assim com Salomão. Porque Salomão isentou a tribo de Judá de pagar imposto, porque o templo estava em Jerusalém. As tribos se sentiam como que havia uma diferença entre elas feitas por Salomão, tá? Isso gera um pano de fundo perfeito para quê? Para rebelião. E quem se rebela? Jeroboão, filho de Nabate. Então, com a morte de Salomão, ele vai falar com Reboão. E qual é a palavra que Reboão traz para ele? Uma palavra dura. Olha, se meu pai vos açoitou dessa forma, o dedo mínimo do meu pai, eu vos açoitarei com os escorpiões. Enfim, impôs um jugo pesado, uma palavra dura. E isso só piorou a situação. Tanto que acontece a divisão. Então, a partir desse momento, nasce o reino do norte, as 10 tribos, e o reino do sul, Judá, Benjamim e Judá, a tribo de Judá e de Benjamim nas terras do sul, também conhecido como Judá, tá certo? E onde eu vou ler para vocês o que aconteceu aqui nesse local. Vamos ler comigo lá
1 Reis 12, a partir do versículo 25, diz assim: E Jeroboão edificou a Siquém, no monte de Efraim, e habitou ali, e saiu dali e edificou a Penuel. Lembre-se, depois Samaria viria a ser a capital do reino do norte, tá? E disse Jeroboão no seu coração: agora tornará o reino à casa de Davi. E se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deste povo se tornará a seu senhor, a Roboão, ou Reboão, algumas traduções, rei de Judá. E me matarão e tornarão a Reboão, rei de Judá. Assim o rei tomou conselho, o rei Jeroboão nesse momento. Ele mesmo se proclamou rei, tá? E fez 2 bezerros de ouro. E lhes disse: muito trabalho vos será subir a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. E pôs um em Betel, que está perto de Jerusalém. Por que ele pôs um em Betel, que está perto de Jerusalém? Para as tribos do sul. E colocou outro em Dan, aqui, onde eu estou mostrando para vocês. E este feito se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan para adorar o bezerro. Então veja, voltamos à história, não? O povo de Israel já tinha feito, vocês se lembram, os bezerros de ouro no Egito. Vocês lembram o que ocasionou os bezerros de ouro, verdade? Então, Jeroboão volta a isso, ele coloca 2 locais alternativos de culto e sacrifício a Deus, que era totalmente proibido, um em Betel, por causa da distância, e outro aqui, onde as tribos do norte viriam sacrificar assim. Então veja, desde o começo, o povo de Israel, agora quando eu digo o povo de Israel, as tribos do norte, a coisa já começou, vamos dizer, de uma maneira errada, biblicamente falando, tá? Então, e depois, nos livros de Reis e até o final do reino de Israel, Deus sempre falaria com o povo dessa forma, do pecado de Jeroboão, filho de Nabate, porque ele sacrificou aqui os bezerros. Agora, não só isso, se você continuar o texto, você vai ver que ele pegou os sacerdotes que não eram da tribo de Levi, ele mudou o calendário, enfim, ele fez coisas que não eram possíveis de ser feitas pela lei bíblica, pelo aquilo que Deus ordenou ao povo de Israel, tá? Então, a partir daqui, gente, começa a divisão e, na realidade, a partir deste dia, começa o declínio da tribo de Israel e, na realidade, eles já estão ali proclamando o seu final, que seria no ano 722, com o Senaqueribe, com os assírios, tá? E até hoje nós não sabemos o que aconteceu com as 10 tribos. É isso, gente. Tel Dan, o altar, a divisão das tribos e, posteriormente, o final do reinado de Israel, tá bom? Para você, neste sábado. Muito bem, gente, chegamos aqui no último local da nossa visita tão especial. O sol já vai se pondo aqui em Tel Dan e nós estamos na parte mais antiga, que é a porta da época dos cananeus, que é conhecida também como a porta de Abraão. Então, olha só, eu quero mostrar para vocês aqui na maquete, né, como funcionava. Tem uma maquete aqui para você ver como é que funcionava, tá? A porta, né, a muralha, e aí tinha a porta e, obviamente, as pessoas passavam, saíam, entravam, né, por essa porta, tá? Agora, veja, esse portão, ele é datado pela arqueologia dos anos 1700 a.C. Então isso corresponde, nós estamos na época dos patriarcas. Os patriarcas correspondem à época de 1800 a.C., tá? E ele é conhecido como a porta de Abrão. Veja só, preste atenção, Abrão, porque Deus ainda não tinha mudado o nome de Abrão para Abraão, né? Abraão, em hebraico, Abraão, significa pai de muitas nações, né? Então vamos ver onde está isso na Bíblia? Pegue aí a sua Bíblia, Gênesis 14, né? Eu vou ler a partir do versículo 12 com você, tá? O título é: Ló é levado cativo. Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abrão, que morava em Sodoma. Então veja, lá no sul de Israel, olha a longura, gente, lá no sul de Israel, região do Mar Morto. E dos seus bens e partiram. Porém veio um que escapara e o contou a Abrão, o hebreu. Este habitava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu. Manre, os carvalhais estão lá em Samaria, tá? Irmão de Escol e de Avner, os quais eram aliados de Abrão. Ouvindo Abrão
que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan, onde nós estamos agora, tá? Então veja, Abraão veio em socorro do seu sobrinho, né? E ele chegou até aqui, ele viajou bastante, tá? Então por isso, esta porta que nós vamos ver aqui, a original aqui atrás, olha só, ela é feita de, vamos dizer assim, como se fosse de barro, né? Um material bem frágil. Ela é conhecida então como a porta de Abraão. Vocês podem ver que há uma estrutura de metal sobre essa porta, por quê? Para proteger da chuva, né? das intempéries do clima. E agora nesse momento inclusive está em reforma, mas isso aqui, gente, é original, tá bom? A porta ali então já tem um arco, né? Ali no portão, quando as pessoas entravam, lógico que a entrada, vocês podem ver que ela está fechada, é uma estrutura bem antiga, por isso ela tem que ficar assim preservada. Para quê? Não só para ela manter a sua forma, mas também para não ocorrer, né, que caia, que desmorone e tudo mais, tá bom? Então aí, gente, a porta de Abraão para você, Gênesis 14:14. E para terminar, eu quero mostrar para vocês, vou pegar aqui uma vista, olha só. Ali na minha frente vocês vão ver, nós estamos aí, não é? Pertinho do Hermon, no Golã. Então olha só, ali atrás vocês estão vendo a fortaleza de Nimrod, que é uma fortaleza, eu já estive lá filmando para vocês também, mas a gente consegue avistar a fortaleza de aqui. Olha que vista maravilhosa que nós temos aqui de Tel Dan, no norte de Israel, tá? Gente, espero que vocês tenham gostado de tudo isso que esse parque tem para oferecer, esse parque nacional. Realmente é muita história e é muita Bíblia. Para você que é amante da Bíblia como eu, é sensacional, tá bom, gente? Um abraço e até o próximo vídeo. E aí, Brasil, você sabia tudo isso a respeito de Tel Dan, da primeira inscrição sobre Davi já encontrada na história, da divisão das tribos? E o que você achou disso? Gente, é muita coisa, muita informação. Se você gostou, compartilhe, deixe o seu like, deixe seus comentários e partiu Brasil para o próximo vídeo com muito mais coisas sobre essa infinita Israel em termos históricos. Lembrando que saber é poder. Valeu, Brasil!